E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para a nossa aula de Geografia dessa terça-feira. Vai ser um pouquinho diferente porque vai ser uma revisão do que a gente já estudou até o momento, tá? Lembrando que hoje tem prova, né? Tem avaliação lá no plural. Lembre-se, vocês têm até das 7 da manhã até as 23h59 para fazer, tá? A atividade avaliativa de vocês, então não se esqueçam. E esse vídeo é uma revisão onde vai estar ajudando vocês a realizar essa atividade, beleza? Então vamos lá? Bom, a gente está estudando, né? Está falando um pouquinho sobre o estado de Minas Gerais. Então vocês tinham que fazer várias pesquisas, né? Dos dados gerais de Minas Gerais e dos aspectos naturais, né? Do estado de Minas. Então vamos começar pelos dados gerais, né? Do estado de Minas Gerais. A gente já viu alguns conceitos, né? Como área, localização, divisas, capital, as principais cidades, o número de municípios, a população e os gentílicos. Bom, a área do estado de Minas Gerais ela é de 586.852,35 km². A localização, Minas Gerais fica localizada na região sudeste do país. As divisas. As unidades federativas que fazem divisas com Minas Gerais são Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A capital estadual, né, de Minas Gerais é a cidade de Belo Horizonte, que possui 2.375.151 habitantes. As principais cidades do estado de Minas Gerais são Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba, Governador Valadares, Ipatinga, Santa Luzia e Sete Lagoas. Essas são as principais cidades de Minas Gerais. O número de municípios. O estado de Minas Gerais é composto por 853 municípios, certo? O estado brasileiro que mais tem municípios é o estado de Minas Gerais. A população. O estado de Minas Gerais possui 19.597.330 habitantes, de acordo com a última pesquisa. Gentílico. Geralmente, quem nasce em Minas Gerais é chamado de mineiro, mas, além desse termo, podemos usar montanhês e geralista, certo? Então, quem nasce em Minas Gerais é chamado de mineiro. São os gentílicos de Minas Gerais. Montanhês e geralista, né? A gente quase nunca vê, né? O mais comum é ser chamado de mineiro. E também é mais legal, né? Bom, agora os aspectos naturais do estado de Minas Gerais. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo, né? Sobre a superfície terrestre onde a gente vive. As características do relevo de Minas Gerais fazem com que o estado apresente a altitude mais elevada do país. A superfície do estado é composta por relevo com altitudes que oscilam entre 900 e 1.500 metros. Então a superfície do estado de Minas Gerais, né, Minas Gerais é o estado que apresenta a altitude mais elevada do país, tá? Que tem os relevos mais elevados, né? A superfície mais elevada, mais alta de todo o país. Agora, né, eu vou passar para vocês alguns exemplos de relevos que tem aqui no estado de Minas. O primeiro dele é o Planalto Cristalino. Apresenta altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata. Essa altitude diminui. Ocorrem também depressões que dão origem aos vales do rio Jequitinhonha e Doce, tá? Então, um dos tipos de relevo que tem no estado de Minas Gerais é o Planalto Cristalino. Além do Planalto Cristalino, tem também a Serra do Espinhaço, que ela apresenta uma altitude média de 1.300 metros. Tem também a depressão do Rio São Francisco, né? Ela ocorre na parte oeste de Minas,
na direção norte-sul com altitude média de 500 metros. E por fim, tem o Planalto do Rio São Francisco, que ele constitui um espaço composto por chapadões, com relevo acidentado dividido por vales. Apresenta altitude média de 1.000 metros. Então esses quatro tipos de relevos são relevos que compõem o estado, que fazem parte do estado de Minas Gerais. Tá? Lembrando então que Minas Gerais é o estado brasileiro que apresenta altitudes mais elevadas. Tá? Bom, então a gente viu alguns exemplos de relevo que tem no estado de Minas Gerais. Agora a gente vai falar um pouquinho da hidrografia do estado de Minas Gerais. A rede hidrográfica do estado de Minas Gerais é constituída basicamente pela bacia do Rio São Francisco e pela bacia do Rio Paraná, além de outras secundárias que se dirigem em direção ao Oceano Atlântico. Então a bacia do Rio São Francisco, uma grande quantidade de água que vai dar origem ao Rio São Francisco, ela possui como seus principais afluentes os rios Carinhanha, Urucuia e Paracatu, e Paraopeba, Velhas e Verde Grande. Então, afluentes são rios menores que, em determinado momento, eles vão encontrar com o rio principal e vai aumentar o volume desse rio principal. Tá? Então, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é muito importante, que vai dar origem a esse grande rio que tem aqui, que é sua nascente aqui em Minas. Além disso, tem a bacia do Rio Paraná, que é constituída pelos rios grandes, e pelo Rio Paranaíba, além de outros afluentes, outros rios que encontram, com o principal rio, com o Rio Paraná, e faz com que o volume dele aumente, certo? Então, a bacia hidrográfica do estado de Minas Gerais, ela é constituída basicamente pela bacia do Rio São Francisco e pela bacia do Rio Paraná. O clima. No território mineiro, o clima que predomina é o tropical de altitude e o clima tropical. O primeiro, então o clima tropical de altitude, ele ocorre nas áreas de relevo mais elevadas, nas quais desenvolvem temperaturas que variam entre 17 a 20 graus. Então, as áreas onde tem um relevo mais elevado, os lugares mais altos, é onde o clima que predomina é o tropical de altitude e a temperatura vai variar entre 17 a 20 graus. O clima tropical, ele se apresenta nas áreas mais baixas. A temperatura nessa região, ela oscila entre 22 e 23 graus, com duas estações bem definidas, com verões chuvosos e invernos secos. Então chove bastante nos verões, e o inverno fica mais seco, não chove tanto. Então o clima aqui no estado de Minas Gerais, ele predomina o tropical de altitude e o clima tropical, certo? O primeiro, então, nos lugares que são mais altos, faz um pouquinho mais de frio, e nos lugares mais baixos, a temperatura oscila entre 22 e 23 graus, aonde tem os verões chuvosos, no período do verão chove bastante, e no período do inverno é mais seco. A gente viu da vegetação natural também, que a cobertura vegetal de Minas ela pode ser resumida em quatro tipos de biomas principais. A Mata Atlântica, o Cerrado, campos de altitude ou rupestres e Mata Seca. Olha só a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem presença de árvores de médio e grande porte que formam uma floresta densa e fechada. Além disso, ela tem fauna com grande diversidade de espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. As árvores de grande porte, elas formam um microclima na mata, produzindo sombra e umidade. Grande biodiversidade com a presença de diversas espécies animais e vegetais, e no território da Mata Atlântica que habita a maior parte da população brasileira, com cerca de 115 milhões de pessoas, o que corresponde a 61% dos habitantes do Brasil. Esses dados são do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010. Tá? A nossa região aqui, a vegetação que predomina aqui em Andradas é a Mata Atlântica. O Cerrado.
O cerrado ele tem forte presença de árvores de pequeno porte com galhos tortuosos, arbustos com raízes muito profundas para alcançar água nas regiões mais fundas do solo em tempo de seca, em períodos sem chuvas. Árvores com cascas duras e grossas, folhas cobertas por pelos. No estrado das árvores verifica-se gramíneas e ciperáceas, um tipo de erva. A média de temperatura anual é de 18 a 23 graus. 1.450 miligramas de chuva ao ano, com 80% delas distribuídas em setembro e em abril. O solo de cor vermelha por causa do óxido ferroso e pH baixo. Esses assuntos a gente vai ver mais para frente, nas aulas de geografia. Então a gente já viu que o tipo de vegetação é a Mata Atlântica, o Cerrado, e agora tem os campos de altitudes. Os campos de altitude são formações florísticas situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos do leste brasileiro, constituída principalmente por espécies arbustivas e campestres. Os campos de altitude, campos rupestres, eles ficam em paisagens rochosas e começam a surgir a partir de 1.200 metros. E a mata seca. A mata seca é uma vegetação florestal sem associação com cursos d'água e que apresenta a queda das folhas no período seco do ano. Isso acontece em função do tipo de solo e da composição de espécies. Pode ser sempre verde, semidécida, que é a perda das partes das folhas na época da seca, ou décida, perde todas as folhas na época da seca. Tá? Então são esses 4 tipos de vegetações, de biomas, que a gente encontra aqui em Minas Gerais: a Mata Atlântica, o Cerrado, os campos de altitudes, certo? E a mata seca. E tem as áreas de preservação ambiental. A área de preservação ambiental, só lembrando o que é uma extensa área natural que é destinada à proteção e à conservação de atributos bióticos, como a fauna e a flora, e também estéticos ou culturais ali existentes, importantes para a qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo principal de uma APA, uma área de preservação ambiental, é a conservação de processos naturais e da biodiversidade através da orientação, do desenvolvimento e da adequação de várias atividades humanas às características ambientais da área. Então, a área de proteção ambiental, uma APA, ela é uma extensa área natural que é destinada, à proteção e conservação dos atributos, da fauna, da flora que tem lá, ou seja, da vegetação, dos animais que tem lá, ou se não se tem, alguma comunidade que vive nessa área de preservação ambiental. Ela também é cuidada por órgãos estatais, por órgãos do governo. E o objetivo principal, é a conservação, de processos naturais e da biodiversidade dessas áreas. Em Minas Gerais, tem algumas APAs, que olha só, aqui nessa tabela tem o nome da unidade de conservação, o decreto, o ato legal que fez com que ela se tornasse uma área de proteção ambiental, a sua data, tem a área oficial, a área geográfica e os municípios que ela corresponde, e regional também. Então, olha só, nome da unidade de conservação, águas vertentes. Olha só, ela tem ela virou uma área de conservação a partir do ato legal, no decreto 39.399, de 21/1/1998. E olha só os municípios que ela abrange, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, Felícia dos Santos, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Cerro. Outra unidade de conservação, outra área de proteção ambiental é a Cachoeira das Andorinhas, e ela fica lá em Ouro Preto.
Tem também a Coxá e Gibão, né? Que fica lá nos municípios, né? Que pertence aos municípios de Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho. Tem também a Bacia Hidrográfica do Rio do Machado, que fica nos municípios de Espírito Santo do Dourado, Congonhal, Ipuiuna, né, próximo a Andradas, São João da Mata, Poço Fundo, Carvalhópolis, Campestre Machado, Alfenas, Paraguaçu e Fama. Tem também a Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, né, que fica lá nos municípios de Uberaba e Uberlândia. Tem também a Vargem das Flores, que fica nos municípios de Contagem e Betim. Tem o Alto do Mucuri, né, que fica nos municípios de Ladainha, Itaipé, Caraí, Catugi, Malacacheta, Teófilo Otoni, Poté e Novo Cruzeiro. Tem também o Rio Pandeiros, né, que fica lá nos municípios de Bonito de Minas e Januária. Tem o Fernão Dias, né, que fica nos municípios de Sapucaí Mirim, Camanducaia, Itupeva, Extrema, Toledo, Gonçalves, Paraisópolis e Brasópolis. Tem também o Lagedão, né, no município de Matias Cardoso. Tem a Mata do Cambeque, em Juiz de Fora. São José, né, a unidade de conservação São José, que fica em Coronel Xavier Chaves, Prados, São João del Rei e Tiradentes. Tem o Seminário Menor de Mariana, né, que fica na cidade de Mariana. Tem a Serra do Sabonetal, que fica em Itacarambi, Jaíba, Pedras de Maria da Cruz. Tem o Sul, né, RMBH, fica em Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova Lima, Capozos, Rio Acima, Santa Bárbara, Mário Campos, Sarcido, Barão de Cocais e Catas Altas e, por fim, o Parque Fernão Dias, tá? Que fica em Contagem, Betim. Tio Lucas, precisa decorar tudo isso? Vai cair tudo isso na prova? Não vai cair tudo isso na prova, tá, gente? Pelo amor de Deus, não precisa decorar tudo isso aqui, não. O que é importante vocês saberem, né, o nome da unidade de conservação, né, ela foi, essa área, ela se tornou, né, uma área de proteção ambiental através, né, desses decretos ou de leis. Tem a data da sua criação, tem os municípios que ela abrange, tá? Então, no caso, não precisa decorar nada disso não, porque é muita coisa. Mas sobre as áreas de preservação ambiental, é importante vocês saberem que é uma área natural que é destinada à proteção e conservação dos atributos que tem lá, da fauna, da flora, os atributos estéticos ou culturais que tem nessa determinada área, tá? E o objetivo principal de uma área de preservação ambiental, uma área de proteção ambiental, é a conservação de processos naturais e da biodiversidade. Tem que proteger tudo que está lá para que não haja, né? Para que as pessoas não desmatem, não coloquem, né, em extinção algum animal, enfim, tá? Esse é o objetivo das áreas de preservação ambiental. Pessoal, então a gente viu, né, os dados gerais do estado de Minas Gerais e vimos também, né, os aspectos naturais do estado de Minas Gerais, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas acima de tudo que vocês tenham compreendido. Lembrando então que amanhã é a nossa atividade avaliativa, ela vai estar lá no Plural, na plataforma Plural. Vocês têm das 7 da manhã até as 23h59 para estar realizando, tá? Da terça-feira, do dia 23/6, então não se esqueçam, gente, de fazer a atividade avaliativa. Se tiverem alguma dúvida, eu vou estar disponível pelo ClassApp ou pelo Plural para vocês poderem estar entrando em contato comigo, certo? Para mim poder esclarecer as dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. Bons estudos, boa avaliação. Até mais!